Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre mais um vídeo da Sabine Rosenfelder. A gente fez um vídeo sobre um vídeo dela alguns dias atrás e falando justamente a crítica dela à situação atual da academia, né? A academia, para quem não sabe, são os pesquisadores, as pessoas que fazem pesquisas aqui no Brasil, principalmente em universidades públicas. No resto do mundo tem também muitos laboratórios privados e coisa e tal, né? Enfim, é a pessoa que trabalha com pesquisa, o pessoal que desenvolve as pesquisas com os telescópios da NASA, enfim, tem um monte de pesquisa sendo feita aí num monte de lugar, né? E como eu já falei para vocês, o que ela fala aqui, ela se refere evidentemente à situação da pesquisa nos Estados Unidos e na Europa, no primeiro mundo, mas é plenamente aplicável ao que a gente tem aqui no Brasil, né? E o que ela colocou nesse segundo vídeo agora, o que ela já tinha falado antes é que a pesquisa era uma bolha, ou seja, havia um monte de gente fazendo pesquisa totalmente inútil, que não serve para absolutamente nada, e havia uma espécie de acordo entre as pessoas de um não criticar a pesquisa do outro, porque afinal está todo mundo ganhando dinheiro, ganhando seu saláriozinho no final do mês ali, então para que a gente vai criticar esse negócio, né? A posição dela é que muito pouco da pesquisa efetivamente feita nas universidades americanas e que recebem dinheiro americano, elas são úteis em alguma forma. A maior parte é besteira completa, coisa totalmente inútil. Não é coisa assim que, é inútil, mas pode resolver, né? Pois bem, nesse vídeo aqui ela vai além, ela fala que a pesquisa acadêmica é comunismo, e eu concordo com ela, é o que eu falo para você, é planejamento central, por isso que é ineficiente, cheio de corrupção. E tal como o comunismo, palavras dela, não minhas, vai ruir igual o comunismo sempre rui no final das contas, e eu concordo com ela. Essa notícia foi sugerida por O Esporádico, Xandão Ereto Brocha para o Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o vídeo dela é bem interessante, eu vou deixar o link na descrição aqui, quem souber inglês vale a pena, mesmo que você não saiba inglês, se você quiser botar a tradução lá da legenda, dá para ver a legenda traduzida para outras línguas, para o português inclusive, e vale muito a pena entender o argumento dela, né? A Sabine Rosenfelder, para quem não sabe, ela era uma pesquisadora, trabalhou com pesquisa por muito tempo na área de string theory, né, teoria das cordas e coisa e tal, aquele negócio de partículas básicas, né? Mas de um tempo para cá ela decidiu se dedicar ao YouTube, ela é uma influenciadora no YouTube que faz vídeos sobre ciência e coisa e tal, então ela entrou para essa área, né? E tem feito bastante sucesso, os vídeos dela têm bastante views aqui. Esse vídeo particularmente tem um dia de visualizações, 178 mil visualizações, o que para um vídeo lá dos Estados Unidos é dinheiro pra caramba, mas se fosse no Brasil não dava tanto dinheiro não. Infelizmente existe um negócio chamado CPA, que é quanto que os anunciantes estão dispostos a pagar pelo seu vídeo. No Brasil é uma merreca, infelizmente, mas lá nos Estados Unidos dá muito dinheiro. Ela certamente está ganhando bem com essa nova profissão dela. E ela diz também que se sente liberada nessa história, porque ela sempre viu essas coisas erradas na academia. Mas até então ela não podia apontar esses erros na academia, né, esses erros entre os pesquisadores, os institutos de pesquisa e coisa e tal, porque bem, ela trabalhava neles, né? Então não só ela dependia disso, como ela tinha outros colegas que dependiam desse dinheiro também, né? Dependiam dessas verbas que são dadas principalmente por governos no mundo inteiro que financiam esse tipo de pesquisa. E aí o que ela coloca aqui, ela fala assim, alguns estão me acusando de querer que acabem com o dinheiro para pesquisa no mundo. Ela falou, não, eu não quero que acabe não, eu quero que continue financiando todo mundo, são todos meus amigos e coisa e tal. O que eu estou dizendo é que vai acabar. Ou seja, é mais ou menos o argumento que eu faço também com relação ao anarcocapitalismo. Estamos caminhando para isso, isso vai acontecer. Eu recomendo que as pessoas se preparem para esse mundo, né? E por que ela fala isso? Ela fala isso porque a visão dela é que a academia é um sistema comunista. E ela tem razão. É o planejamento central. Como você lida com coisas que não têm o valor monetário descrito, você não sabe quanto é que vale aquilo em termos de dinheiro, de dólares, né? Ou seja, as coisas têm custo, mas o custo de uma coisa não se reflete no valor dela. O valor dela é quanto que ela interessa para outra pessoa. Muitas pesquisas feitas em academias e universidades no Brasil, na realidade brasileira seriam nas universidades públicas, o pessoal que é pesquisador em universidade pública, muitas dessas pesquisas simplesmente não valem nada, né? A gente vê aí as pesquisas, as teses de PhD, eu já mostrei para você, né? Não, pesquisa dos banheirão gay em Recife, não sei o que lá. Isso serve para quê? Não serve para ninguém, ninguém vai pagar por isso, então não tem valor essas coisas. Então, tipicamente, a área de pesquisa no Brasil e no mundo todo acaba sendo gerenciada sem o cálculo econômico, que é tão crucial numa economia, né, para você alocar recursos escassos.
O dinheiro que é alocado em pesquisas é um recurso escasso, e sem ter um sistema de preços, isso fatalmente leva a erros, a falta de eficiência. Foi o que apontou o Mises no paper dele lá em 1921, né? O problema do cálculo econômico no socialismo. Se você quiser saber mais sobre esse problema, tem um vídeo meu lá no canal Ancapsu Plus, que eu explico por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, e descrevo o problema que o Mises, em 1921, apontou. Por que a União Soviética iria dar errado? Lembra, 1921, a União Soviética surgiu em 1917. Naquela época ainda estava no começo da coisa, ainda estava todo mundo empolgado, achando que ia dar certo, que o comunismo é uma maravilha, que acaba com a pobreza, que não sei o que lá. Todo mundo empolgadão com o comunismo. E o Mises fez o paper dele e falou, olha, vai dar errado isso daí, vai dar merda por causa do problema do cálculo econômico. Inevitavelmente, vai funcionar por um tempo, inevitavelmente vai dar problema mais adiante. E o problema que deu na União Soviética colapsou a economia completamente, exatamente pelos problemas apontados pelo Mises. Você começa a ter problema de alocação de recursos. E é o que ela aponta que é exatamente o que acontece na pesquisa econômica, na pesquisa científica de forma geral. Como é que um laboratório recebe dinheiro e outro não recebe dinheiro? É uma decisão política, no final das contas. Você não tem como saber qual que merece mais o dinheiro, né? No entanto, o coordenador lá, o comitê de financiamento, a pessoa responsável pela pesquisa, por aquele instituto de pesquisa, tem que decidir quem ganha dinheiro e quem não ganha dinheiro. Então, é exatamente o problema econômico, o problema do cálculo econômico aplicado nessa situação. E, inevitavelmente, isso leva à quebra no longo prazo. Por quê? Porque as ineficiências vão se somando. Os erros de aplicação de dinheiro vão se somando. Então você tem, por um lado, qual que é a grande vantagem do mercado? Que você tem preço. Que a coisa se corrige. Se você bota um preço caro demais, você não vende, aí você vai à falência. Isso é uma coisa dolorosa, é uma coisa ruim, é verdade, mas corrige o problema é corrigido. Aqueles recursos que estavam alocados naquela empresa que faliu, eles vão ser realocados em outras atividades. Então é um mecanismo de correção. Nesse tipo de situação, num ambiente de controle centralizado, você não tem isso, né? E, inevitavelmente, nesse caso, os erros começam a se somar. Uma hora a coisa estoura em ineficiência econômica. E aí é curioso também que ela fala, então o argumento dela é esse, vai dar merda a questão da pesquisa científica no Brasil e no mundo. Em algum momento, ela fala do Elon Musk, que está correndo atrás lá dos Estados Unidos, e realmente ele está correndo atrás disso, né? O Elon Musk tem uma visão de que quer chegar a Marte e ver que muitas das pesquisas da NASA são coisa lixo, que não serve para nada, então ele está descartando um monte de coisa, e ela coloca aqui uma série de outras coisas além disso. Ela coloca esse outro artigo aqui também, a política da academia, em que o cara mostra como é que, na verdade, começa a ter um divórcio da realidade entre os pesquisadores, né, e a sociedade como um todo. Uma hora vai dar merda isso, uma hora isso vai quebrar. Aí o pessoal fala, qual que é a saída? A saída é privatizar isso tudo, deixar essa pesquisa toda na mão de empresas privadas, o governo não dar mais dinheiro para pesquisa nenhuma, de nenhum tipo. E aí vem os argumentos de sempre. Ela lista aqui vários argumentos. Aqui, o vídeo dela está até dividido aqui nos vários argumentos, né? O primeiro argumento que ela coloca aqui é o argumento do longo prazo, né? Aquela ideia de que, mas ninguém teria investido em eletricidade, porque eletricidade era uma coisa que era só uma curiosidade, que não servia para nada, ninguém sabia para que servia aquilo. E, no entanto, depois de muita pesquisa, hoje o nosso mundo é todo focado em eletricidade, coisa e tal. E se é verdade que num primeiro momento pouca pesquisa foi feita em eletricidade, é verdade também que rapidamente a eletricidade se tornou algo valorizado, tá? Economicamente, eu digo. O pessoal fazia muitos shows com eletricidade. Eles não conseguiam fazer nada de útil com eletricidade, mas faziam shows em que você conseguia fazer raiozinhos e botar o seu cabelo, espetar o cabelo, já viu esse tipo de coisa, eletricidade estática. Então, a verdade é que esse argumento é um argumento meio merda, porque o que ela coloca aqui, na verdade, é o seguinte: você não tem nenhuma garantia que o que a academia está fazendo hoje é justamente privilegiar essas pesquisas de longo prazo. Ao contrário, a academia tem o cronograma de colocar dinheiro é de curto prazo. Se a sua pesquisa não gerar resultado em curto prazo, você também não consegue financiamento nesses laboratórios, né? Então esse argumento da ciência básica, as coisas que só vão dar resultado lá para frente, isso é lorota. A eletricidade, rapidamente já tinha gente lucrando com eletricidade, mesmo antes dela fazer muito do que faz hoje, né, só com besteirinha, mas o pessoal lucrava, e isso levava as pessoas a entrar mais nessa área, né?
Até eu falei esse argumento no meu último vídeo e falei que, não, você pode ver que todo mundo que lidava com ciência básica, né, nessa época era pessoa rica e entediada. E aí alguém levantou o caso do Faraday. O Faraday é o contrário, o Faraday é um cara pobre, um cara muito pobre. Só que o Faraday tinha um financiador rico. O cara que era o dono do laboratório, em que o Faraday trabalhava para ele, e ele perdeu a visão, se não me engano, numa experiência e coisa e tal, e ele passou a bancar o Faraday. Então não muda, é a mesma coisa que eu falo para vocês, é gente rica, com excesso de tempo, excesso de dinheiro, querendo fazer pesquisa porque gosta de conhecimento. E isso continuaria existindo hoje, né? Tem outra coisa que ela fala aqui também, tem vários argumentos dela aqui, os argumentos que ela coloca aqui. Você nunca sabe o que vai ser verdadeiro no final das contas, o que vai dar certo. Toda pesquisa, muitas pesquisas, a maior parte das pesquisas dá errado, o que vai dar certo você não sabe. De novo, que ela coloca, isso não tem garantia nenhuma. Que a academia faça isso melhor do que as empresas privadas. Deixa as empresas privadas fazerem isso, a academia também erra do mesmo jeito. Você botar dinheiro público nisso aí, você continua não sabendo as coisas que dariam certo, né? Outro argumento que ela coloca aqui é a questão do lucro. Não, porque aí as pessoas só iriam fazer pesquisas que requerem lucro e coisa e tal. E a verdade é que a maior parte das pesquisas que são úteis para a humanidade, elas dão lucro. Então, assim, porque exatamente, né? Ou seja, o lucro é quando você gera alguma coisa que resolve um problema da sociedade. Então você ganha lucro com isso. Você vende essa solução sua e ganha dinheiro com isso. Então a maior parte das coisas úteis já gera lucro. Essa ideia de que não temos que investir em coisas que não geram lucro. As coisas que não geram lucro são coisas que são inúteis. Essa é a raiz do problema. Um monte de gente fazendo dissertação em palavras na língua inglesa, arcaica, não sei o que lá, que não servem para bolota nenhuma no final das contas, e o contribuinte pagando, né? E isso é o problema. Esse dinheiro poderia ir para uma pesquisa que era uma pesquisa que realmente faria sentido e está indo para uma pesquisa totalmente inócua. Você não privilegiar o lucro é exatamente você privilegiar as coisas que não servem para nada. Argumento de que só um especialista pode saber o que é melhor, o que não é melhor, porque se você vai deixar na mão de empresários, os empresários não são especialistas, não vão saber aonde investir o dinheiro da pesquisa e coisa e tal. E isso é uma outra lorota, porque os especialistas que tem na academia também não sabem onde investir, as decisões são todas políticas, são todas baseadas em quem é meu amigo, quem não é meu amigo, quem que eu quero ajudar, quem que eu não quero ajudar, né? E finalmente ela coloca o argumento, mas nós nunca teríamos X, e eu sempre falo isso também, nunca chegaríamos na Lua, nunca teríamos homem na Lua, e será que realmente a gente precisava do homem na Lua? Assim, fez uma diferença tão grande assim no final das contas? E a verdade é que se essas coisas são úteis por si só, a gente não precisa se preocupar com isso. Se elas são úteis, elas vão gerar lucro, então vai ter alguém na empresa da iniciativa privada querendo fazer isso. Se elas não dão lucro, se elas dão prejuízo, se elas não servem para nada no final das contas, que diferença faz? Será que o Homem na Lua realmente fez diferença no final das contas, né? Então é isso daí, os argumentos dela são muito bacanas, eu deixo o link aqui embaixo para quem quiser ver o vídeo completo dela, mas vai bem na história, na toada libertária da coisa. Não adianta, não adianta lutar contra o lucro é a única coisa que salva. Pesquisa científica tem que ser privada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.